Bom dia, turminha do 8º ano, meus amores, meus filhotes adotivos, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Olha, nós estamos hoje iniciando o volume 2, nós estamos iniciando o nosso segundo bimestre. Como nós já conversamos, né, já havia falado para vocês, nós vamos iniciar trabalhando um pouquinho aí de estatística. Algumas coisas nós já até vimos no ano passado. Então, nós vamos iniciar a aula 1 do volume 2. Vou estar explicando para vocês aqui, nós vamos ver da página 2 à página 5. E o tema é estatística. Vamos lá, eu vou fazer uma leitura desse nosso gráfico aqui, né? Nós temos, na verdade, uma tabela. E vocês, por favor, vão acompanhando comigo como o nosso combinado. Então, ó, por meio de uma pesquisa, foi divulgado o Índice de Tráfego Global Anual, o que tem como análise o impacto dos engarrafamentos em 390 cidades de 48 países. Na tabela a seguir, estão algumas das cidades com tráfego mais congestionado do Brasil em 2016. Então, vamos ver aí, olha. O ranking nacional, primeiro lugar, está aqui, ó, a cidade do Rio de Janeiro, com um congestionamento de 47%, pico da manhã 63% e à tarde 81%. No ranking mundial, ela está em 8º lugar. Depois, em segundo lugar no ranking nacional e 28º no ranking mundial, está Salvador. O nível é de 40%, 63% no pico da manhã e 70% no pico da tarde. E daí vocês vão lendo, né? E vão observar a tabela direitinho aí. Ó, de acordo com esse estudo, os motoristas da cidade do Rio de Janeiro gastam, em média, 47% mais tempo no trânsito nos horários de maior tráfego em comparação com um fluxo livre. Em horários de pico, esse aumento no tempo é ainda maior. Olha, essa pesquisa ela foi realizada no ano de 2016. Quando essa pesquisa foi realizada, quais dessas cidades tinham um nível de congestionamento de até 35%? Então, nós temos que voltar e observar. Ó, nível de congestionamento de até 35%, nós vamos ter Fortaleza com 35% e vamos ter São Paulo com 30%. Olha, aí vem a segunda pergunta. No Rio de Janeiro, para ir ao trabalho sem congestionamento, uma pessoa leva 30 minutos. Para voltar pelo mesmo caminho, no horário de pico da tarde, quantos minutos serão gastos em média? Olha, se ela gasta 30 minutos sem o congestionamento, ou seja, de manhã, né? Com um congestionamento mais leve, que é o congestionamento de 63%, no pico da tarde, com um congestionamento de 81%, ela vai gastar aproximadamente 53 minutos. Se de manhã ela gastou 30, à tarde 53. Então, ela levaria 24 minutos, né? Gastaria 24 minutos a mais aí para chegar em casa à tarde após o trabalho. Bom, vamos lá, página seguinte. A primeira coisa de estatística que nós vamos trabalhar aí são as medidas de tendência central. A primeira delas é a média aritmética. Média aritmética, pessoal, nós já trabalhamos o ano passado, mas nós vamos rever aqui
porque nós vamos ver dois tipos de média. Então, ó, leia as manchetes de algumas notícias. Em média, cada magistrado soluciona 7,3 processos por dia no Brasil. Olha, magistrados são os juízes de direito. Contas de luz devem subir em média 7% este ano. Olha a palavra em média e aqui também em média. Na outra manchete nós temos: atropelamentos matam em média um adolescente por dia no Brasil. Aí vem as perguntas. Alternativa A: que expressão é comum nessas manchetes? O que nós acabamos de assinalar. A expressão em média. O que significa dizer que, em média, cada magistrado soluciona 7,3 processos por dia no Brasil? Olha, se cada um, ou se todos os magistrados do Brasil, eles solucionassem a mesma quantidade de processos, a média deles seria de 7,3. Lógico que vai ter pessoas, né, vai haver juízes que vão solucionar mais do que 7,3 e outros vão solucionar menos, mas a média para o geral do Brasil seria em torno de 7,3 processos. A alternativa C, ela diz: contas de luz devem subir em média 7%. O que significa isso? Olha, significa que em alguns lugares do Brasil ela poderá subir mais do que 7%. E em outros lugares ela poderá ficar com um aumento abaixo dos 7%. Correto? Então, a média geral de todas as contas de luz seria um aumento, né, de 7%. Alternativa D. Cite duas outras situações nas quais o conceito de média é aplicado. Olha, pessoal, quando a gente fala em média mensal, média bimestral, média anual, então a média nossa aí da escola, né? A média escolar, que mais que a gente poderia dizer? A média de pessoas que participam de um evento, né? Poderíamos pensar na média de funcionários públicos existentes em uma repartição e várias outras possibilidades. Vamos lá. Você já estudou média aritmética e média aritmética ponderada. Agora você vai recordar como calculá-las e ampliar os conceitos para outras medidas de tendência central. Vamos considerar esta primeira situação. Eu sou a Carol, tenho 13 anos e 1,70 m. Sou a Ju, tenho 15 anos e 1,80 m. Meu nome é Mari e eu tenho 16 anos e 1,74 m. Sou a Tati, tenho 14 anos e 1,74 m. Meu nome é Lara, tenho 11 anos e 1,60 m. Olá, eu sou a Bia, tenho 15 anos e 1,68 m. Um grupo de meninas foi selecionado para fazer parte de um time de vôlei. Observe a apresentação de cada uma das atletas. Bom, já falamos sobre cada uma delas. Qual é a idade média dessas jogadoras? Então, para calcular, primeiro some todas as idades dessas jogadoras. Então, o que eu tenho que somar? Olha, 13 mais 14 mais 15 mais 11 mais 15 mais 16. Certo? São quantas meninas? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. A soma de tudo isso resulta no valor 84. Depois, divida essa soma pelo número de idades somadas. Então, 84
dividido por 6. 84 dividido por 6 vai dar 14. O resultado encontrado é a média das idades, então 14 anos seria a média das idades dessas meninas. O resultado encontrado é a média aritmética, correto? Então, o que nós fizemos? Somamos todas as idades e dividimos pelo número de meninas. E o resultado, 14, é a média aritmética entre as idades. Agora, na alternativa B, ele fala, calcule a média da altura das jogadoras. Olha, então, o que nós temos? A média será 1,20 m mais 1,74 m mais 1,80 m mais 1,60 m mais 1,68 m e mais 1,74 m. Quantas meninas nós temos? Nós temos 6. Então, vou somar todas essas alturas e vou dividir por 6. A soma de todas será de 10,26. 10,26 dividido por 6, correto? Que vai dar 1,71 m. Então, a média de alturas é 1,71 m. Bom, multiplique a média das alturas que você obteve no item anterior. Qual é a média que nós obtivemos? 1,71 m. Eu vou multiplicar pelo número de jogadoras. Quantas jogadoras são? 6. Se eu fizer esta multiplicação, eu vou obter 10,26, que foi o quê? A soma de todas as alturas. Aí vem uma definição matemática de média. Dados os números A1, A2, A3, AN, a média aritmética é obtida adicionando esses números e dividindo o resultado por N, ou seja, somo todos os valores que eu tenho e vou dividir pelo número de valores, correto? Bom, pessoal, espero que a explicação esteja clara para vocês, mas qualquer coisa, vamos revendo lá em nosso grupo de WhatsApp. Vamos falar agora sobre média aritmética ponderada. O que é a média aritmética ponderada? Mais ou menos a mesma coisa que a média aritmética, só que nós vamos ter uns pesos para os valores que nós tivermos aqui. Então, ó, na escola de idiomas, onde Marco estuda, o professor estabeleceu que a nota de cada prova tem peso 3 e a nota do trabalho tem peso 2, assim como a de participação. Nessa escola, para passar de ano sem recuperação, é necessário obter no mínimo média 7. Então, essas foram as notas de Marco no ano. Então, vamos ver o que aconteceu com ele aqui. Olha, no primeiro semestre, segundo semestre. Então, no primeiro semestre, a prova vai ter peso 3. A prova 1, peso 3, prova 2, peso 3, trabalho, peso 2 e participação, peso 2. No primeiro semestre, ele obteve 8, 8,4, 6 e 5. No segundo semestre, ele obteve 6,4, 6,2, 7,4 e 8. Bom, vamos ver aí o que fala, o que pede a nossa alternativa A. O que significa dizer que a nota de cada prova tem peso 3 e que as notas do trabalho e de participação têm peso 2? Olha, quando eu digo que a nota da prova tem peso 3, é como se eu fosse fazer 8 mais 8 mais 8. É como se ele tivesse feito 3 provas. Se o trabalho tem peso 2, é como se ele fizesse 6 mais 6. Ou 2 vezes 6, 2 vezes 5, 3 vezes 8,4
e 3 vezes 8. Bom, B, na alternativa B, qual é a soma de todas as notas do primeiro semestre, considerando os pesos de cada nota? Olha, se o peso da primeira prova, que ele tirou 8, é 3, então nós temos que fazer 8, mais 8, mais 8. Eu vou somar 8 3 vezes. Se a segunda prova também teve peso 3 e ele tirou 8,4, eu vou somar 8,4 mais 8,4 e mais 8,4. Então, olha, eu somei 3 vezes o valor 8 e estou somando 3 vezes o valor 8,4. Aí, o trabalho foi nota 6 e o peso do trabalho é 2. Então, eu vou somar 2 vezes o valor 6. Mais a participação vale 5 e o peso é 2, então eu vou somar 2 vezes. Olha, quando fizermos todas essas somas, o valor vai ser de 71,2, correto? Por quanto devemos dividir a nota? Por quanto devemos, voltando aqui, pessoal, perdão. Por quanto devemos dividir a soma das notas do primeiro semestre para obter a média? Olha, eu vou ter quantas notas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu tenho 10, eu vou ter que dividir por 10. Qual é a média? Qual a média das notas do primeiro semestre? Bom, para descobrir a média, nós vamos pegar, então, 71,2 e dividir isso por 10. Dividindo por 10, vai dar 7,12. Bom, será que esse menino aí passaria de ano? Sim, né? Porque diz que a média teria que ser 7 e a média dele esteve acima de 7. Quando calculamos a média atribuindo diferentes pesos ou valores, temos um caso particular de média aritmética. Ela é uma média aritmética, só que nós chamamos de essa média, denomina-se média aritmética ponderada. Então, vamos lá para a alternativa E. Nós vamos calcular as notas do segundo semestre. Então, no segundo semestre, nós podemos fazer o quê? Vamos ver quais eram as notas dele lá em cima, ó. Na prova 1, 6,4, 6,2, 7,4 e 8. Então, voltando aqui, o que nós temos que fazer? Olha, nós vamos somar quantas vezes o valor 6,4? 3 vezes. Então, ó, 6,4 mais 6,4 mais 6,4. Ela tem peso 3. Mais, depois 6,2 mais 6,2 mais 6,2. Ela tem peso 3 mais 7,4 mais 7,4 mais 8 e mais 8, correto? Quando eu somei tudo isso daqui, eu tenho que pensar quantas notas eu tive. Eu tive 10, então eu vou dividir por 10. Uma forma mais prática de trabalhar isso é a média aritmética ponderada. Como que nós vamos fazer? Quantas vezes eu coloquei o 6,4? 3 vezes. Então, em vez de repetir 6,4 mais 6,4 mais 6,4, eu vou fazer 6,4 vezes 3, ou 3 vezes 6,4, mais, mesma coisa aqui, 6,2 vezes 3, mais 7,4 vezes 2 e mais 8 vezes 2. Tudo isso dividido por 10. Ao fazermos esta soma, nós vamos obter
68,6 dividido por 10. Então, a média será 6,86. Correto, turminha? Vamos lá, continuando aí. F. De acordo com o critério estabelecido pelo professor, qual nota mais influencia na média semestral e por quê? Olha, as notas das provas. Por que serão elas? Porque o peso delas é o maior peso. As provas possuem peso 3, correto? E então a maior influência será das notas das provas. Na alternativa G, Marco ficou em recuperação em algum desses semestres? Explique sua resposta. Olha, no primeiro semestre, vamos recordar, a média dele foi 7,12. No segundo semestre, a média foi 6,86. Então, ele realmente ficou de recuperação. Em que semestre? No segundo semestre, porque ele deveria alcançar a média 7. Bom, pessoal, terminando a explicação, aí nós vamos lá para o nosso grupo e tiramos as dúvidas e as atividades a serem feitas, eu passo para vocês no grupo. Até lá!